de mim, e veio a informação mais cedo pela agência Reuters, vocês vão ver a imagem a meu lado, de que o governo Trump considerava revogar o status legal de 240 mil imigrantes ucranianos, conforme os Estados Unidos aumentavam a deportação. A gente tinha matéria preparada em torno disso. Logo antes da gente entrar no ar, veio o seguinte da Casa Branca desmentindo essa situação. A Caroline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca, a secretária de imprensa, disse o seguinte: isso é mais fake news da Reuters com base em fontes anônimas que não têm ideia do que eles estão falando. A verdade é que nenhuma decisão foi feita até esse momento. Entretanto, antes dessa publicação vir à tona, dois aspectos aí a serem noticiados. Antes dessa publicação vir à tona, isso já vinha noticiando como mais novo capítulo em uma série de atritos que pontuam as relações entre os Estados Unidos e a Ucrânia, conforme a busca por um acordo de paz que consiga contemplar os interesses de todas as partes interessadas no conflito no leste da Europa. Ucrânia, Rússia, Europa e Estados Unidos. Entretanto, a gente vale ainda trazer à tona a apuração. Afinal de contas, o que a Caroline Leavitt diz precisamente é o seguinte: a verdade, nenhuma decisão foi feita até esse momento. Sendo que a coisa pode ainda estar em discussão, a gente passa com vocês pelo que a matéria dizia e, como eu disse, também com a relevância de que isso tem repercutido internacionalmente. E aqui, como vocês sabem, o nosso compromisso é sempre evitar cobrir espuma e sempre cobrir os desenvolvimentos mais significativos que são de interesse tanto para quem quer acompanhar os desdobramentos globais, quanto que podem, de fato, ter impacto no cotidiano e na vida presente de todos mundo afora, impactos que tenham real relevância global. Como essa notícia repercutiu até um ponto muito grande, a gente ainda assim vai cobrir ela e os últimos capítulos, os últimos desdobramentos da conversa Ucrânia e Estados Unidos, antes de a gente partir para a cúpula de emergência sobre segurança na Europa, que acontece também hoje e que não pode prescindir de um contexto como o que vem à tona, então, quanto aos Estados Unidos. Muito bem, com essa ressalva e com a negação da Casa Branca, o desmentido da Casa Branca, a gente segue para cobrir o que a notícia dizia e, como dissemos, também com a relevância de que nenhuma decisão foi tomada, ou seja, a decisão poderia estar em cogitação. Vamos lá, então. Eu aproveito até que eu fiz essa ressalva para convidar todos a curtirem, comentarem e compartilharem. Eu sempre peço isso, mas é verdade que cada uma dessas ações nos permite alcançar mais pessoas. Se você já é inscrito no canal, verifique se ainda está inscrito. Alguns relatam ter sido desinscritos. E verifique o sininho. Afinal de contas, essa é uma das principais formas que a gente tem de alcançar você com o nosso conteúdo. Muito bem, o que dizia então a reportagem da Reuters? Ela passava pelo seguinte: essa decisão não seria necessariamente direcionada, como a manchete sugere, a especificamente os refugiados ucranianos que estão nos Estados Unidos, mas, se confirmada ou se tomada, ela seria, na verdade, parte de um esforço mais amplo quanto a refugiados. As fontes do governo, segundo a Reuters pelo menos, afirmaram à agência de notícias que a decisão foi tomada antes, inclusive, daquele embate entre Trump e Zelensky, da situação desconfortável no Salão Oval no dia 28, na sexta-feira passada. Então, enquanto os refugiados ucrânios, sim, seriam afetados se essa decisão for confirmada, e como a Casa Branca disse, decisão definitiva não foi tomada, mas, na verdade, seria uma medida quanto à imigração de forma geral, que removeria o status legal de mais de 1,8 milhão de imigrantes que entraram no país sob programas humanitários da era Biden. O programa Uniting for Ukraine, ou U4U, como era chamado, que é uma brincadeira com a palavra for, o número 4, e a palavra para ou por, em inglês, especificamente dirigia-se para o leste europeu, e é daí que vem esse número dos ucranianos. Mas, se confirmada, a medida também afetaria 530 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezuelanos e 70 mil afegãos fugindo do Talibã. Isso vem depois da administração Trump também interromper o processamento de pedidos de imigração que estão agora, uma série desses programas, tanto quanto imigração quanto auxílio estrangeiro, congelados e em revisão. A informação que a gente tinha era que o Homeland Security, o Departamento de Segurança Interna, não havia se pronunciado. Agora temos então esse pronunciamento de que a decisão não está confirmada, mas aparentemente ainda sob cogitação. Enquanto isso passa por um debate legítimo com dois lados que discutem, primeiro, os Estados Unidos, inclusive no último mandato do Trump, como um destino de segurança para pessoas que são perseguidas por regimes totalitários, seja por sua fé, por opiniões políticas, etc. E há sim um argumento válido nesse sentido, também passa por um outro lado muito forte na retórica de Trump e mesmo um compromisso de campanha seu, de que os Estados Unidos teriam um cuidado maior em termos de segurança nacional com quem quer que entrasse no país, o que também é um argumento a ser considerado. Entretanto, como eu dizia no início, enquanto isso é um efeito colateral de uma política migratória e enquanto a Casa Branca fez esse comentário,
A pertinência da notícia é que isso faz parte de um diálogo mais amplo quanto a como as coisas se desdobram agora no leste europeu. E a gente tem feito a cobertura dos desdobramentos quanto à relação Estados Unidos-Ucrânia. Então, sob esse contexto, a gente passa por uma retrospectiva dos últimos desdobramentos. E a gente teve também, na esteira desse desdobramento, alguns novos, por exemplo, uma fala do diretor da CIA, o John Ratcliffe, na Fox News, falando sobre o congelamento, então, do auxílio militar e da assistência de inteligência para a Ucrânia. A gente começa recapitulando a situação que houve na Casa Branca entre os dois. A gente tem mesmo as imagens recuperadas daquele fatídico dia. Vocês veem ao lado, então, quando no dia 28, a última sexta-feira, houve aquela desavença na Casa Branca. Vocês vão lembrar da situação. É um resumo simples. A conferência ia bem, apesar de alguns atritos, até cerca de 40 minutos, quando então houve uma troca de palavras entre o vice-presidente J.D. Vance e Zelensky. A coisa acabou caindo em acusações. Vance pediu respeito, Zelensky fazia perguntas quanto a como a diplomacia iria impedir as incursões russas em território ucraniano. Trump acabou se manifestando e a situação desandou. A assinatura de um tratado de minerais foi cancelada no dia, estava agendada para acontecer. A coletiva que ia acontecer depois da assinatura também cancelada, e desencadeou-se o que parece ser uma crise quanto a como prosseguir com a paz entre esses dois lados. Seja como for, na esteira disso, a gente teve uma carta que foi de Zelensky para Trump e que Trump chegou a anunciar na sua cobertura, ou melhor dizendo, no seu discurso ao Congresso na terça-feira, dia 4, você acompanhou a tradução simultânea aqui naquela noite. Na carta, Zelensky dizia o seguinte, temos a carta? Muito bem, então. Na carta, Zelensky dizia o seguinte, ele falava que estava pronto para negociar, sob a forte liderança de Donald Trump, um acordo, um caminho para a paz duradoura, o quanto antes. Estamos prontos para trabalhar rápido para o final da guerra e os primeiros passos poderiam ser a soltura de prisioneiros e uma trégua nos céus, um banimento de mísseis de longo alcance, drones, bombas e infraestrutura civil e de energia e uma trégua imediata no mar. Uma das ideias que é cogitada é, de fato, uma trégua que não abarque o conflito terrestre naquelas trincheiras na frente oriental da Ucrânia, mas que passe pelo Mar Báltico, pelos conflitos, então, melhor dizendo, no Mar Negro, que abarque, então, os conflitos navais e também os conflitos aéreos. E pedir, então, aparentemente desculpas, disse que era regrettable, lamentável o que tinha acontecido e que a reunião na Casa Branca não tinha ido da forma que se esperava que fosse. Entretanto, na esteira daquela reunião, houve também, ainda na madrugada de segunda para terça-feira, o congelamento de auxílio militar, depois confirmado pelo governo da Polônia, o hub logístico de onde parte cerca de 90% do apoio que vai de toda a Europa e dos Estados Unidos para a Ucrânia. E a confirmação dizia o seguinte, foi interrompido o envio de informações de inteligência para a Ucrânia junto da interrupção de auxílio militar. Um dos impactos que isso tem de imediato no conflito é que o Reino Unido, por exemplo, que despachava os mísseis Storm Shadow, mísseis de alta tecnologia, ficaram incapazes de funcionar, e essa artilharia pesada era um ativo fundamental no campo de batalha. Esses mísseis precisam da tecnologia dos Estados Unidos para termos de orientação, coordenadas, etc. E o Daily Mail trouxe à tona essa matéria, então, de que esses mísseis operados com esse compartilhamento de inteligência também ficam inutilizáveis, além, claro, do auxílio militar americano fazer diferença no campo de batalha. A gente teve, então, a seguinte informação. O assessor de segurança nacional, Mike Waltz, disse que a suspensão faz parte das negociações de paz entre Trump e Zelensky e pode ser revertida em breve. O John Ratcliffe disse que a suspensão do compartilhamento de inteligência com a Ucrânia era uma pausa e atribuiu a decisão ao tenso encontro entre Trump e Zelensky na semana passada. Nós temos o que John Ratcliffe, então o diretor da CIA, falou a respeito do compartilhamento de inteligência. Eu vou trazer a tradução para vocês, temos um trecho da fala dele na Fox News, vamos lá. Vamos lá. É como o presidente Trump disse, ele está pedindo uma pausa. Como eu mencionei, o presidente Trump é um presidente da paz. Nunca houve uma guerra sob a sua liderança. Ele quer acabar as guerras que existem. E nesse caso, assim como todo mundo viu acontecer, o presidente Trump tinha questões quanto a se o presidente Zelensky estava comprometido com o processo de paz. E ele disse, vamos pausar, eu quero dar para você uma chance de pensar nisso. E vocês viram a resposta. O presidente Zelensky colocou uma declaração online
dizendo que estava pronto para a paz e que eu quero que a liderança do presidente Trump traga essa paz. Então eu acho que na frente militar e na frente de inteligência, a pausa que permitiu que isso acontecesse, bem, eu acho que ela vai sair e eu acho que iremos trabalhar ombro a ombro com a Ucrânia, como temos trabalhado, para revidar a agressão que existe sim, mas para colocar o mundo num lugar melhor para essas negociações de paz andarem adiante. Novamente, o presidente Trump vai fazer com que todos prestem contas. Muito bem, nós ouvimos então o diretor da CIA, John Ratcliffe, chamando de uma pausa essa suspensão de inteligência. Democratas e aliados europeus, vale a pena trazer à tona, criticaram a decisão. É nesse contexto que a gente traz à tona o seguinte: enquanto isso acontece, a gente tem também os dados da frente de batalha. E a apuração que a gente tem, publicada pela Universidade de Harvard ontem, é de que as ofensivas russas diminuíram nas últimas semanas. Em termos de ganho territorial, a Rússia avançou apenas 140 milhas quadradas, que são cerca de 362 quilômetros quadrados, nos últimos 30 dias, o que é uma taxa de avanço significativamente menor comparada ao período anterior. A Rússia também perdeu 4 milhas quadradas na região de Kursk, a região da Rússia na qual a Ucrânia conseguiu realizar uma invasão na semana passada. Não que a invasão seja na semana passada, ela foi no ano passado, mas que essas 4 milhas quadradas, então, uma milha é cerca de 1,6 quilômetros. Agora estou sem a conversão na ponta da língua, peço perdão ao público, mas então houve esse pequeno avanço das forças ucranianas por ali. Enquanto existe essa questão do fronte, vale a pena destacar que houve alguns ataques a alvos civis e à infraestrutura energética, alguns dos outros alvos que Zelensky vinha destacando nos seus pronunciamentos para que não fossem atacados em tempos recentes, e um aumento aparente do uso de drones e de artilharia pesada em certas infraestruturas. A notícia que a gente tem é que, ainda hoje, mísseis russos atingiram um hotel na cidade natal do presidente Zelensky, Kryvyi Rih, matando pelo menos 4 pessoas e ferindo mais de 30. É significativo, esse subúrbio, a cidade natal do presidente, também foi alvo de ataques simbólicos em momentos anteriores. A gente também tem a informação de que nessa manhã um ataque russo com drone matou um trabalhador a 29 quilômetros da linha de frente do campo de batalha, no lado ucraniano. Esse é o segundo ataque russo com drones Shahed iranianos. Claro, o Irã, um aliado russo, tem providenciado esses drones de alta tecnologia, que também atingiram um hospital infantil no início da semana. Oficiais americanos foram questionados a respeito disso e a resposta foi que, enquanto sim, esse tipo de coisa acontece numa guerra e isso é muito trágico, é por isso mesmo que nós queremos um caminho rápido para a paz. As estimativas de Harvard para a gente encerrar o bloco são mais de 700 mil mortos ou feridos, 48 mil desaparecidos do lado russo, do lado ucraniano, 400 mil mortos ou feridos e 35 mil desaparecidos, com, nas mortes civis, 388 mortes civis na Rússia e 12.500 mortos na Ucrânia. Claro, o presidente americano Donald Trump é cético quanto a esses números. Na opinião dele, os números não revelam quantas pessoas de fato teriam morrido no confronto, com ele estimando um número maior.